Hey Power! Sejam bem-vindos ao nosso Power Peoplecast, o podcast que energiza o seu caminho. Hoje a gente vai falar de um tema necessário e que está em voga, tá cheio de burburinho. Tá todo mundo falando de RH, de gente e gestão. E para falar com você sobre esse tema, eu trouxe uma Power da MVMN Consultoria. A Márcia, seja bem-vinda, Márcia Verônica. Obrigada, olha a responsabilidade. Power RH, que nome chique. É forte, impacta e energiza. Márcia, vamos direto ao ponto? Vamos. Vamos falar de RH estratégico. Com toda certeza. O que é que faz um RH hoje, um recurso humano, ser considerado estratégico dentro de uma empresa? Está onde as coisas acontecem. Está em parceria com a diretoria, está em parceria com o chão da empresa, com o chão de fábrica. Por isso que eu coloco que tem que estar onde as coisas acontecem, porque RH não existe, já passou o RH dentro de sala. O RH ele tem que atuar como mediador de todas as áreas, então ele é super parceiro. Então, se ele não tiver onde as coisas acontecem, como que ele vai ser estratégico dentro da empresa? Como que ele vai contribuir para as tomadas de decisões dentro da empresa? Agora, Márcia, eu não sei, dá para um RH ser estratégico? Super dá. Como é que o dono, como é que ele se posiciona e como é que ele posiciona o RH dele para conseguir essa estratégia? Por isso que eu digo, tem que estar onde as coisas acontecem. Um RH estratégico hoje, ele traz a solidez para a empresa. Ele coloca a empresa dentro de um patamar de sustentabilidade. Então, ele traz o RH estratégico de que forma? Parece até clichê quando a gente fala, só se gerencia aquilo que se mede. Então, começa medindo dados, né? Tem os números na mão, indicadores. Isso traz tantas diretrizes que a gente nem imagina. Então, começa a trabalhar os teus dados, analisar dados, buscar indicadores, porque isso traz um resultado sustentável. Porque o mercado hoje, ele já exige que esse RH seja estratégico. Não tem mais como viver no operacional. Isso é fato, Márcia, ainda mais no meio em que a gente está trazendo o RH como responsável, inclusive, pela NR1. Sim. Márcia, agora, quando eu falo em dados, eu gosto muito desse tema de dados. Sim. Porque eu acho que tudo que a gente gerencia, a gente aumenta ou consegue reduz. ter um resultado. Isso, ou para diminuir ou para crescer. Dentro do RH, tu tem, assim, pelo menos uns 2, 3, 4, que são os KPIs base. Por exemplo, um bom RH, sinais de que ele possa se tornar estratégico, é ele mensurar essas coisas que você acredita que são necessárias dentro do negócio. Nós temos inúmeros indicadores que nós podemos acompanhar. Indicadores de desempenho, indicadores de rotatividade, indicadores de produtividade. Que indicadores são esses na prática? Então, a gente sempre costuma falar de imediato índice de turnover, índice de absenteísmo, concordo e precisa sim acompanhar. Índice de turnover, então qual o teu percentual de rotatividade das pessoas que pediram para sair ou das pessoas que eu precisei desligar? As pessoas não se preocupam, os empresários hoje precisam se preocupar qual o tempo médio do funcionário dentro de casa. Tempo médio dele dentro de casa trazendo resultado. Aí puxa aí um índice de produtividade. O teu funcionário, ele tem um indicador, ele tem avaliação de desempenho? Quantas avaliações de desempenho eu realizo dentro da empresa? Eu realizo avaliação de desempenho de experiência? Como são os meus primeiros 90 dias? Quem está acompanhando? Qual o percentual que fez integração? Eu recebi esse cara? Muitas vezes um indicador de recrutamento e seleção. Ah, preciso, urgente, eu tenho 10 dias para você contratar. Qual é o teu tempo médio de contratação? Mas qual é o teu tempo médio de integração? Porque às vezes a gente acha o primeiro dia que se chama integração na empresa, que eu falo lá missão, visão, valores, a cultura, e eu solto a pessoa. E cultura, missão, visão, valores não é o primeiro dia. É aquilo que é vivenciado. Então, a cultura não precisa estar na parede lá com os quadros. Se está, ótimo. Mas ela está sendo vivenciada. Ela corre na tua veia. Então, é um indicador que eu posso acompanhar. É turnover, é absenteísmo, é integração, é percentual de treinamentos realizados.
percentual de verificação de eficácia, porque não é só realizar o treinamento. Eu consigo monitorar a eficácia daquele treinamento, aquele treinamento traz resultado. Por isso que muita gente diz, não tenho verba para treinamento. Por quê? Não mensura o resultado. Como eu não acompanho a eficácia do treinamento, ele se torna custo. Isso é forte. E, Márcia, mas assim, vamos lá, eu vou fazer um treinamento hoje. Para eu monitorar essa eficácia, eu vou monitorar ela de acordo com o meu negócio. Ou Sim. com o crescimento de vendas, logo após o treinamento realizado, ou com a prova para aquele colaborador fazer? Sim. Pode ser assim. Existem formulários, gente. Se eu não consigo ainda, no processo de implantação, ter essa expertise, faz formulários. Então, treinamento técnico. Então, verifica lá qual é o teu percentual, qual é o teu resultado. Por isso que a minha fala iniciou em acompanhar dados e indicadores. Isso. Porque quando você começa a monitorar, você consegue perceber que realmente traz o resultado. Então, formulários de verificação de eficácia. Qual o resultado que ele vai ter que me trazer após o treinamento? Então, assim, traz muito resultado. Eu acredito muito no simples bem feito. Às vezes as pessoas esperam contratar um mega sistema para fazer rodar coisas simples. Que se você... Eu parto dessa premissa. Se você não faz no simples, não é com o mega sistema que você vai fazer. Não talvez mesmo. você vá se bananar e gastar dinheiro à toa. Hoje, as ferramentas simples que existem, tu pode ensinar alguma e passar alguma para quem está escutando a gente hoje? Algo que funciona muito, gente. Procurem na internet, diário de bordo. Um piloto de avião, ele tem o diário de bordo dele. Ele não sai para nenhum voo se ele fizer a checagem. Então, imprimam, façam books, caderno, para o teu líder, para o teu operacional andar com ele embaixo do braço. Então, assim, Marília, você foi super feliz, que às vezes eu quero trazer a tecnologia e o que funciona é o papel de pão. Então, assim, faz o caderninho. O que ele tem que fazer todo dia? Reunião de bom dia. Então, o que ele tem que falar na reunião de bom dia? Faz lá uma planilha com tudo que ele tem que falar. O script, começa o processo de padronização, que super funciona. Então, assim, faz o diário de bordo com tudo aquilo que ele precisa fazer na reunião durante um mês. Reunião de bom dia ele precisa fazer, faz lá o script. Ele precisa fazer uma reunião semanal para checar os indicadores, faz lá um script. Final do mês, ele precisa acompanhar os indicadores, então faz lá um script. Faz todo o passo a passo, coloca lá missão, visão, valores, tudo que ele precisa falar com a equipe, tudo que ele precisa fazer no decorrer do mês, faz o diário de bordo. É um book prático, manuscrito mesmo, e que ele anda embaixo do braço. E em qualquer lugar que ele parar dentro da empresa, ele vai consultar o diário de bordo dele. E saber como se portar, como agir, a quem direcionar certas dúvidas. Coloca lá os 10 mandamentos da boa reunião, os 10 mandamentos de um momento de feedback com o funcionário dele. Então, assim, é algo prático. E me conta, Márcia, tu já tem esse material pronto para quem quiser adquirir? Tenho. Pode me acionar, estou aqui à disposição, porque a gente vem para contribuir. Isso. O podcast aqui é para contribuir, então, assim, ver e agir. A gente tem muitas ferramentas que a gente pode contribuir e eu fico super feliz, porque informação dada se transforma em conhecimento quando a gente coloca em prática. Exato. Então, eu parto desse princípio. Ação. Exatamente. Mas eu vou querer já esse manual. Vou fechar já está à disposição. Me conta, na tua visão, assim, como é que o nosso empresário que está aí vai saber os sinais de que o RH dele é o RH da pré-história, não é o RH estratégico? Quando ele está no operacional. Fala mais. Quando você vê aquele RH correndo feito um louco, que não dá tempo, eu não consigo fazer isso, é porque ele está no operacional. Ele está fazendo o que não precisa fazer. Então, assim, se tu não tem o teu RH sendo o braço direito de diretoria, o braço direito de todas as áreas da empresa, ele está no operacional. Está de forma arcaica. Tá? Então, e talvez, tem muito isso. Se o braço direito do líder, do CEO, for comercial, já dá para saber que não é estratégico. Que não é estratégico. Isso vai Porque doer. muitas vezes, quando eu coloco o meu comercial embaixo do braço, é porque eu estou olhando só vendas. Caraca. E não existe olhar vendas se você não tiver um RH estratégico dentro da empresa. Você vai cansar, porque você está trazendo o resultado no braço.
E quando você tem um RH estratégico, ele vem contribuir, ele vem mediar a implantação de todos os processos. Cara, Márcia, sabe o que me veio aqui agora? Será se é por isso que em grandes expansões, muitas vezes o resultado não vem? Porque quando você precisa é uma coisa que eu tenho na minha cabeça. Eu quero crescer, mas para eu crescer eu vou precisar de gente. Eu vou precisar que as pessoas absorvam a cultura. E lembrando, gente, cultura é o que se vive no dia a dia, não é o que está no papel. Se a sua cultura do dia a dia for a que está lá na sua parede, cara, comemora. Mas cultura é dia a dia. E às vezes para você mudar a cultura são 3, 4, 5 anos até que no mínimo as pessoas vivam. Então, se eu quero crescer, se eu quero ampliar o meu negócio, eu quero colocar pessoas novas, esse RH estratégico é que talvez vai me dar a segurança de que eu vou crescer com saúde. Sim. É possível, digamos assim, se eu tenho 30 colaboradores, eu vou precisar adquirir mais, vai precisar vou precisar dobrar essa quantidade de pessoas. Qual a recomendação que tu dá para quem está passando por isso? Eu tenho alguns amigos que estão crescendo muito e que vão precisar contratar muitas pessoas. Como é que eles devem conduzir o RH dentro da empresa nesse momento de abraçar novas pessoas com suas culturas particulares? Eu digo 2 itens. Acompanhar dados, indicadores. Percebam que a minha fala sempre é trazendo, analisar dados e monitorar indicadores. E trabalhar a cultura organizacional. Cultura organizacional, como a Marília está aqui colocando, ela precisa ser vivenciada. Muita gente abre a boca, muito empresário para dizer, eu tenho minha missão, visão e valores. Mas isso é vivido? Porque muitas vezes eu coloco dos valores, transparência, e meu funcionário entra e eu não sou transparente com ele. Quando eu não deixo transparente qual é a minha política de encarreiramento, qual é a política de cargos e salários que eu tenho, na própria integração eu não sou transparente. Aí o funcionário chega, o novo colaborador chega, lá na parede está lindo os valores, transparência. Opa, então eu vou ter uma comunicação transparente aqui. E tudo é obscuro. Muitas vezes, quando o RH não é estratégico, tudo é uma caixa preta. E aí a gente perde o funcionário muitas vezes nos primeiros 90 dias. Então, eu coloco, acompanha dados, analisa indicadores. Quando eu falo dados e indicadores, a gente só vê número, às vezes a gente só vê o cifrão. E não é isso. Né? Quando eu digo analisar dados, meu tempo de contratação, meu tempo de avaliação de experiência, quantas vezes eu sentei com o meu novo colaborador. Às vezes a gente promove o colaborador, aquele funcionário do operacional para um líder. E quantas vezes você já sentou com o seu líder? Ai, dói. É forte, Márcia. E aí, com 3 meses, eu digo, não presta. Mas não presta, será se sou eu que não estou prestando no acompanhamento? Márcia, a minha preocupação qual é? Às vezes é 1, 2, 3 pessoas do RH para muitos líderes disseminarem as coisas. E líderes, eu falo assim, geralmente é o pessoal do comercial mesmo, é quem está na venda, sim, né, sim. No meio da arena, no meio do suor, sangue, lágrimas, lá devorando, matando os leões para levar lá para o financeiro. Como é que a gente consegue trabalhar a imagem do RH estratégico, que é necessária, é essencial para as empresas hoje, ainda mais com a diversidade que a gente tem hoje de gerações. Sim. A gente está, 4, 5 gerações já no mercado de trabalho, sim, convivendo juntas. Uau, que rico e que desafio, minha amiga! Como é que a gente consegue passar para esses líderes que estão corridos, talvez até sobrecarregados, porque sim, o trabalho vai para casa, sim, não deve, mas acaba indo. Como é que a gente consegue passar para esses líderes para eles terem um olhar em que eles acatem as orientações e sugestões do RH, não como burocracia mais, mas como o caminho que no começo vai ser árduo, mas que depois vai dar tempo e leveza para o dia a dia deles? Por isso que eu digo que o RH tem que ser mediador. Então, assim, esse caminho árduo, ele é árduo porque a gente pula etapas. Então, quem daqui faz um programa de formação de líderes? Quem daqui acompanha o líder? Muitas vezes eu tiro o cara da minha operação, que ele é um excelente operacional, e eu ganho um péssimo líder. Sim. Eu ganho um péssimo líder por quê? Porque eu não treinei, porque eu não acompanhei. Então, gente, programa de formação de liderança traz resultado. Muitas vezes,
Eu acompanhei um programa de talentos dentro de uma empresa que o dono olhava para mim e dizia assim, a responsabilidade tua, eu tá pagando 3 meses, 90 dias, olha o quanto é caro, Márcia. 90 dias o cara treinando. Eu disse, treinando e trazendo resultado. Porque às vezes um passo que eu dou para trás, eu dou 3 para frente. Então, gente, 60, 90 dias que tu faz um programa de formação de liderança, mas não é programa de formação de liderança, de slide dentro de uma sala, não. Eu trabalho muito a questão da gamificação. Então, hoje, quando você gamifica, o ser humano ele é competitivo. Ele te traz resultado. Então, muitas vezes a gente diz, não vou fazer programa de recompensa dentro da minha empresa. E a gamificação é tu ganha e ele ganha. Uhum. Então, assim, é uma troca. Então, quando o RH traz a liderança para perto de você, com programa de formação, de acompanhamento, programa de formação que o primeiro mês, X treinamento, X desenvolvimento, gamifica, o que é que tu vai me trazer de resultado? Uhum. Então, assim, quando você traz o programa de formação de liderança para dentro do teu negócio, o resultado, gente, tá todo mundo com água na boca, querendo... Programa de formação, bora. Tô pronta, como diz a Marília. Antes dessa pessoa se tornar líder ou assim que ela vira líder? Pode acontecer das duas formas. Às vezes, a empresa, eu reconheço, estou dentro de várias empresas, a gente não tem esse tempo, né? 90 dias, bora trocar o pneu do carro andando. Então, tem coisa, gente, que dá para fazer. Então, você consegue sim. Se conseguir antes, ótimo. A empresa está se planejando, está se organizando, conseguiu tirar a pessoa 90 dias para treinar, show de bola. Mas se não conseguiu, o importante é o RH estratégico estar muito próximo dessa pessoa. Então, deixa lá ele atuando, mas você diariamente, gente, 30 minutos que tu conversa todos os dias com um líder que está em formação, você vai ter a ciência, a certeza de que com 90 dias ele vai estar te trazendo resultados que nem você imagina. E as pessoas são capazes. Acreditem. Muito. Márcia. A gente é porque às vezes subestima as pessoas. Isso. Foi direto ao ponto. E o RH estratégico não pode pensar dessa forma. Todo mundo é capaz de te dar mais. Você só bate no filho que pode te dar mais. A ideia é essa, quando silencia que é o perigo. Que é o perigo, porque quando você silencia, esquece, já acabou. Tá chegando a demissão. Exatamente. Só esperando o tempo. Márcia, vamos lá, me dá uma dica, um livro ou uma frase de impacto power para energizar a vida do nosso empresário que está assistindo a gente. Trabalha treinamento e desenvolvimento. Trabalha cultura organizacional. E começa a gerir dados. E desses 3, eu digo, trabalha a espiritualidade das pessoas. Tudo posso naquele que me fortalece. E hoje vocês vão ouvir já falar muito de NR1. Os riscos psicossociais, gente, que nós estamos ou idealizando ou com medo da NR1, que agora eu vou ter que ter um psicólogo dentro da minha empresa, agora eu vou ter que ter terapia dentro da empresa, e talvez não seja isso. A gente está precisando trabalhar a espiritualidade das pessoas. Então, assim, fica atento, empresário. Trabalha a espiritualidade. Quando tu trabalhar a espiritualidade, aí tu vai para o tripé. Pessoas, processos e resultados. Show. E sou cria do Falcone, né? Amo de paixão. E a frase dele, só se gerencia aquilo que se mede, é para tudo, para a vida pessoal e profissional. Uau, obrigada, Márcia. Que Deus te abençoe. Obrigada por vir. Amém. Sigam ela nas redes sociais, vou colocar o arroba dela aí. Vejam, quem ficou assim com mais sede, assim como eu, que eu vou continuar o papo com ela depois aqui. Vão atrás da MVMN Consultoria. Acredito que gamificação, mensuramento, KPIs são necessários de sobrevivência hoje, tá? Então, não deixem para depois. O RH é para ontem, o RH é para hoje, o RH é para agora. Sigam o Move TV nas redes sociais. Agradeço aí a todos os nossos patrocinadores e seja Power.